Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô com o Senhor Fox, que quer ir embora, para falar com vocês sobre castração de macho. É uma das perguntas que a gente mais recebe lá no direct. Teve um dia que a gente tava só recebendo no direct o dia inteiro, só perguntas sobre castração do floquinho, dúvidas sobre castração de macho. Então eu conversando com o Felipe aqui disse, não, a gente precisa gravar um vídeo pro canal porque as pessoas estão tendo muitas dúvidas, né, sobre a castração em macho. E aí eu pedi perguntas pra vocês lá no Instagram e tô trazendo aqui as perguntas, né, respondendo essas perguntas e também conversando um pouquinho sobre castração nos machos no decorrer desse vídeo. Primeiramente, antes de eu falar, né, e responder aqui as perguntas de vocês, a gente já gravou a castração do Floquinho, a gente castrou ele com menos de uma semana que a gente adotou ele na terça, quando foi no sábado a gente já fez a cirurgia da castração e a gente gravou tudo sobre a castração dele. Então o link desse vídeo vai ficar aparecendo aqui pra vocês na descrição aqui embaixo, mas assistir esse vídeo aqui completo, quando terminar você vai lá assistir pra ver todo o processo. Lá eu falo sobre os remédios, sobre a cirurgia, mostro o pós-operatório, então vai lá que tá bem legal esse vídeo. Mas vamos lá para as perguntinhas aqui. Se ele ficou mais calmo. Essa daqui é uma das perguntas, quem mandou foi a Viviane Gonçalves. Essa é uma das perguntas que a gente mais recebe, se ele ficou mais calmo. O Floquinho, ele é um cachorro muito calmo. Eu não tenho como falar como ele era antes, porque a gente adotou ele e logo que adotou castrou. Então a gente não viu muito do comportamento dele antes da castração. Conversando com a ex-dona dele, ela falava que ele pinava muito nas pessoas. Ele é muito ansioso, ele não gostava de ficar longe dela. Então assim, essa ansiedade dele talvez tenha diminuído um pouco. Eu consigo sair, ele fica tranquilo, sozinho. A questão também da energia dele. Ele tem energia bem baixa hoje. Só que assim, se eu chamar ele pra brincar, ele vai brincar. Se eu abrir essa gaveta que tá aqui na minha frente, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas se eu abrir essa gaveta que é onde fica as coleiras deles, ele fica super agitado porque ele quer descer pra passear. Então assim, comportamentos de fazer xixi errado no apartamento, ele não tem esse comportamento, talvez tenha melhorado, né? Eu não sei como é que era antes. Ele não faz xixi errado aqui no apartamento. Ele nunca fez xixi no sofá, nunca fez xixi na cama. Mas quando eu preciso brincar com ele, que eu jogo um ursinho pra ele pegar, ele brinca. Quando eu pego a coleira pra passear, ele fica super feliz. Inclusive, a gente, nessa semana agora que passou, nós gravamos um vídeo que eu saí pra tomar vacina. Da vacina a gente foi pro pet shop. Lá no pet shop ele brincou, ele correu. Do pet shop a gente foi pro shopping e ele ali o dia todo, sabe? Indo com a gente, brincando, andando, não demonstrando que estava cansado. Então ele tem energia, ele é mais calmo, ele é mais na dele, mas ele ainda tem energia. Outra coisa que eu esperava que ele fosse melhorar nos passeios em relação a ser mais calmo é ficar brigando com outros cachorros, né? No passeio o Floquinho ele tem um comportamento muito agressivo com outros cachorros, principalmente os machos, ele ainda tem, né? Em conversa com o veterinário falou que a testosterona e todo esse processo, né, aí da melhoria, dele ficar mais calmo, de abaixar esses hormônios na corrente sanguínea dele, demora de 6 meses a 1 ano. Então a gente castrou ele em fevereiro, deve estar com 5, a gente está em agosto, né, tá com 5 meses agora. E aí nos passeios, quando ele vê outros cachorros, ele ainda late, ele ainda quer correr. Alguns ele brinca, é super tranquilo, mas outros ele quer correr, ele quer avançar. Já lá no Mundo Pet, né, que é um local que a gente solta ele, eles ficam brincando, o Floquinho não briga com outros machos, ele é super de boa, ele é super na dele, super tranquilo, mas nos passeios esse comportamento ainda continua, porque a gente tá passando por esse processo e pode ser que nem passe. Pode ser que essa questão seja uma questão comportamental dele, que a cirurgia não vai resolver. Aí eu vou precisar de um adestrador para me ajudar a tirar, talvez ele seja reativo, o que não tem nada a ver com a testosterona, com a questão da cirurgia. A Nana_Oli30 perguntou qual a importância da castração para a saúde do pet. A castração, ela ajuda bastante a diminuir o estresse. Esse estresse, ele libera hormônios que podem causar câncer no futuro. São hormônios que diminuem aí a qualidade de vida, porque imagina você ter em você hormônios que ficam liberando ali estresse, você fica ansioso, você fica estressado. Isso não é vida, isso não é qualidade de vida. Então isso é saúde também, né? Também a mente também é saúde do cãozinho. E a castração diminui bastante o nível de estresse, ajuda na ansiedade. Então isso já é muito bom. E também quando você tira, né, para quem não sabe, a castração de macho é tirado os testículos dele, né? Então a questão do câncer nos testículos não vai ter, porque não tem mais testículos. E você tá aí
ampliando a vida do seu cachorro. Poderia, quem sabe no futuro, ter um câncer nos testículos. E também outra coisa que envolve a questão da saúde do pet é quando, por exemplo, você tem um macho que não é castrado, você mora num condomínio, ou você mora em casa, né? Mas se tiver uma fêmea ali próximo, seja no seu condomínio, seja na sua rua de casas, né, aí, o cachorro ele sente o cheiro da fêmea no cio a muitos e muitos metros, e isso causa uma ansiedade muito grande nele. Ele, inclusive, pode querer fugir quando você abrir a porta, ou quando você não estiver em casa, você sai para trabalhar e deixa o cachorro ali, ele pode querer pular uma janela, ele pode querer passar pelo portão para ir atrás dessa cachorra que está no cio, e isso é um causador de estresse muito, muito grande. Ele vai sentir o cio das outras fêmeas aí e vai liberar os hormônios e pode causar aí um acidente por conta do cio da fêmea aí que está próximo da sua vizinhança. A Amanda Underline Sampaio perguntou quanto custa tudo, como foi para cuidar dele depois, e ele deixava de boa. A questão de quanto a gente gastou, quanto custa a castração, como foi também o pós-operatório, tá naquele vídeo que tá aqui na descrição. Lá eu falo o valor dos remédios, mostro o pós-operatório. É um vlogão realmente aí diário, né? Diário de castração do Floquinho tá aqui. Então, terminando esse vídeo, vai lá que você vai ver todos os detalhes. A Ale Underline Rocha 1910 perguntou: o macho filhote castrado após os 4 meses, a chance dele não marcar o território? Então, a castração no cachorrinho mais novo assim, principalmente os machos, é muito interessante, porque ele não vai nem chegar a começar a liberar esses hormônios e muito provavelmente ele não vai desenvolver alguns comportamentos, como marcar o território. Provavelmente, se ele não tiver aprendido isso ainda e ele for castrado, ele não vai marcar território nos passeios, né? Ele não vai marcar território em casa, tá fazendo xixi no seu sofá, no seu rack, na sua cama. Então, a castração, ela ajuda bastante nisso. Inclusive, conversando com o veterinário do Floquinho e da Mandy, ele falando que se o cachorro for castrado até os 6 meses, ele não tiver aprendido ainda a fazer xixi levantando a patinha, isso vai ajudar bastante, porque como ele não desenvolveu esse comportamento ainda, ele vai continuar fazendo xixi que nem as fêmeas. Então ele vai fazer só o xixi normal, se abaixando. O Floquinho, por exemplo, em casa, ele não faz xixi levantando a pata. Ele vai ali no sanitáriozinho dele e ele só chega lá e faz xixi. Ele não se abaixa que nem as fêmeas, ele só chega lá e faz xixi. Já nos passeios ele levanta a patinha, porque ele foi castrado com mais de 1 ano e aí ele desenvolveu esse comportamento, né? Então nos passeios ele ainda faz, mas aqui dentro de casa ele não faz. Então a castração, quanto antes, vai ajudar sim na questão comportamental. A Lori.Salles perguntou se macho faz menos xixi depois da castração. Sim, eles fazem. Não é que eles fazem menos xixi. A quantidade vai ser a mesma. Se ele fazia 1 litro, ele vai fazer 1 litro de xixi ainda. A diferença é porque antes da castração ele tenta demarcar território, né? Então, se ele ia fazer 1 litro, ele faz 250, 250, 250, 250, entendeu? Ele faz na quantidade maior antes da castração. Depois da castração, se ele tem 1 litro de xixi ali na barriguinha dele, ele vai fazer xixi, ele vai botar esse 1 litro todo pra fora de uma vez. Gente, pelo amor de Deus, é um exemplo que eu tô dando. Eu não sei se cachorro faz 1 litro de xixi de uma vez ou não. Tô só dando um exemplo da questão da quantidade. O Floquinho, por exemplo, ele não diminuiu. Ele desce, né? Tá com pouco tempo que ele fez a castração, tá com 5 meses. E aí quando a gente desce pra fazer xixi, ele faz um xixi bem grande. Vamos supor que ele tá com 1 litro. Ele bota aí 600 ml de xixi logo pra fora no primeiro xixi. E depois, durante todo o passeio, ele vai jogando esses 400 ml que ficaram aos poucos, porque ele ainda demarca território. Ele não demarca tanto território como antes, mas ele demarca sim. Eu conheço shih tzus, inclusive, que fazem essa marcação de território, né, com cocô. Eles fazem mais cocô. Quando a gente vai lá pro mundo pet, tem alguns que as donas ficam até comentando: gente, como é que eles puxam do intestino dele lá, mas eles marcam o território dessa forma, fazendo cocô. Às vezes eles ficam ansiosos também e fazem essa marcação de território com o cocô. O Floquinho e a Mandy fazem com o xixi. Tem algumas fêmeas que fazem também essa questão do cocô. Mas o Floquinho ele só faz com o xixi e ele ainda faz, mas ele tá diminuindo. Eu espero que com o tempo ele fique fazendo só de uma vez todo o xixi que ele tem ali na bexiga dele. A Deia Underline Andrea Silva colocou castrantes ou depois do cio. Eu não sei se ela perguntou aqui sobre macho ou sobre fêmea, tá? Mas eu vou responder sobre macho. O macho ele não tem cio. Os machos, eles sentem o cio das outras cachorras, né? Eles começam a desenvolver essa questão sexual, essa necessidade, né? A partir dos 6 meses.
E aí eles desenvolvem essa vontade quando eles têm alguma fêmea que está no cio perto deles. Então, assim, se tem alguma fêmea dentro da própria casa deles, né? Uma irmãzinha que entrou no cio ali, então eles vão ficar mais estressados, eles vão ficar com vontade. Ou se tem alguma na vizinhança, aí eles entram nessa tara, né? Sexual. Mas eles não têm o cio que nem a fêmea, que de 6 em 6 meses entra no cio, tem um sangramento, muda o comportamento. Ele muda o comportamento porque quando ele tá sentindo o cheiro de outras fêmeas, ele vai ficar estressado, ele vai querer fugir, ele vai querer cruzar, ele vai querer ir lá, entendeu? Se tiver algum outro macho, por exemplo, são 3 irmãozinhos, 2 machos e uma fêmea, e a fêmea entrou no cio. Os machos vão querer brigar entre eles por conta dela. Então eles têm dessa forma, como se fosse o cio deles. O cio deles é desenvolvido quando tem uma fêmea no cio, no mesmo ambiente. O Aslan.shitsu colocou: leva quanto tempo para a cicatrização? A cicatrização foi bem tranquila com o floquinho, como eu acho que eu não falei aqui ainda nesse vídeo, né? Mas eu mostrei lá no outro vídeo do diário, e é assim, a castração no macho, ela é feita externo, diferente da fêmea, né? Que da fêmea o veterinário precisa abrir a barriguinha e fazer lá dentro do corpo da fêmea. Nos machos é feito externo, eles tiram aí os testículos do cachorro. E aí a cicatrização é bem tranquila porque ele faz uma incisão de mais ou menos uns 3 centímetros, eu acho. Acho que o floquinho deve ter pego uns 3, 4 pontos, eu não me lembro bem. Mas lá no vídeo da castração eu mostro. E aí, essa cicatrização do floquinho foi bem tranquila. E o veterinário do floquinho pediu pra gente voltar lá com 10 dias. Então a gente voltou pra tirar os pontos. Ele ficou usando durante os 10 dias o colar elisabetano. Ele não usou a roupinha. E aí, quando terminou os 10 dias, a cicatrização dele tava já bem... já tava feita total, né? Durante esses 10 dias. A gente ficou usando uma pomadinha. Eu aplicava 2 vezes por dia a pomadinha lá na feridinha dele. E aí, quando chegou lá no veterinário, já estava cicatrizado. Ele só cortou os pontos e liberou ele do colar elisabetano. Foi super tranquilo. Mas aí eu vou deixar uma foto aqui pra vocês nesse vídeo de como é que tá hoje a região, né? De onde a gente fez aí a cirurgia. Nem parece que teve cirurgia. E é engraçado porque o próprio corpo do cachorro, como vocês estão vendo aí na foto, né? Vai consumindo a pelinha do saco escrotal dele que ficou, vai consumindo pra dentro. Então hoje parece que ele nem tem, é só ali a genitália dele mesmo, não ficou o saco. O Vitor Jesus 2012 perguntou: após a castração, tenho que mudar a ração para uma específica de cães castrados? Olha, o veterinário não recomendou isso. Eu também eu já ouvi isso muito da questão da ração para gatos castrados. Eu não sei, posso até estar falando uma besteira aqui. Mas o veterinário não fez essa recomendação, a gente não precisou trocar, o floquinho não mudou, ele não engordou muito, muita gente pergunta isso também, se engorda, né? Ele não engordou muito, até porque eles passeiam todos os dias, eles vão pro mundo pet, lá eles correm, eles brincam aqui no apartamento também, correm bastante. Então eles têm um gasto de energia já bem grande e o floquinho engordou um pouquinho, vamos dizer que ele engordou umas 500 gramas. É 500 gramos. 500 gramas. Então ele engordou uns 500 gramas, mais ou menos. Mas foi mais ou menos isso daí. Não engordou muito, não. Vem cá, filho, mostrar pro pessoal como é que você tá. Ele vive louco por conta desse porquinho aqui. Aí quando eu tô gravando que eu quero mostrar ele, ele não quer vir. Ele quer ir lá, tira pra porta. A Luana _LLN perguntou qual o valor em média. Depende bastante. Depende se é um Shih Tzu, que é pequeno. Depende se você for castrar um Golden, tudo é diferente. A anestesia vai ser mais cara, os exames vão ser mais caros, a roupinha vai ser mais cara, porque são cachorros maiores, né? Mas no Shih Tzu, mais ou menos, fica entre isso, de 500 a 1.500 reais, dependendo do local, dependendo do bairro, dependendo da cidade. Depende de um monte de coisa. Depende do veterinário, depende da anestesia, existem vários tipos de anestesia, então é um valor que depende muito. Pesquisa um local, para você não pesquisar por valor, pesquisa um local que você já conheça, talvez o veterinário que já acompanha o seu cachorrinho, ou um veterinário que seja de recomendação de alguém que você confie. Então vai lá, faz essa avaliação com ele, vê a questão dos preços. Se tiver algo muito exorbitante, né? Aí você não faz. Mas se for algo dentro do seu orçamento, de um local que você confia, faça lá, que é a melhor coisa. Pessoal, o Floquinho veio aqui para pedir para vocês deixarem o like, né, filho? Pede para eles deixarem o like pra gente. E outra coisa, eu vou fazer outro vídeo aqui, tô com pelo no meu nariz, eu vou fazer outro vídeo aqui falando só sobre algumas falas, né? Algumas coisas que estão enraizadas aí na questão da castração, nos preconceitos que as pessoas têm com a castração, principalmente em macho. Então eu vou trazer outro vídeo aqui só debatendo
falas, né, que estão bem enraizadas aí. Mas, gente, castração é a melhor coisa. Eu acho que respondendo essas perguntas aqui, eu tirei muitas dúvidas de vocês, esclareci muitas coisas para confirmar o quão bom é castrar o seu cachorro. Mas eu vou trazer outro vídeo aqui falando sobre essas coisas também. E castração é a melhor coisa. Castrem os cachorrinhos de vocês, que vocês vão ter melhoras aí, qualidade de vidas inumeráveis. Agora eu trouxe aqui a Pichusca para terminar o vídeo com vocês. Deixem um like aqui se vocês gostaram do vídeo. Comenta pra mim mais dúvidas que vocês têm sobre castração. Quem sabe eu faço aí mais um vídeo respondendo dúvidas aqui do YouTube, né? Deixa aqui nos comentários que eu vou dar minha analisada aí sobre os comentários de vocês. E eu e a Amandinha aguardamos vocês no próximo vídeo. Tchau!